TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiane Jung e vou entrevistar hoje nosso irmão Cristiano Leci Maciel, ele que é um gaúcho que reside em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Vai nos contar hoje a sua experiência, sua trajetória de vida com Jesus. Que vocês tenham um Janela do Céu abençoado, em nome de Jesus. Cristiano, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Obrigada por aceitar nosso convite. Quero, então, já te dando aqui as boas-vindas, pedir que tu, ao te apresentar, já conte para nós quem é o Cristiano e como era a tua vida antes de Jesus. Amém. Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, né? Deus abençoe a todos que estiverem acessando essa mensagem. Meu nome é Cristiano, né? Hoje resido atualmente no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, né? Na cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, né? E sou uma pessoa, assim, para que todos fiquem, assim, resumidamente conhecendo, uma pessoa que foi muito rejeitada quando criança, né? E agora presbítero, né? A autoridade da Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? E é um prazer muito grande estar participando dessa programação do Janela do Céu, né? Olha, E que coisa Deus boa. abençoe a todos. Então, irmão, conta para nós assim, como foi tua infância, como é que tu vens assim de um lar constituído, equilibrado, com dificuldades, como é que Jesus te encaminhou para ele? Amém. A minha vida com infância foi bem difícil, bem atormentada, né? Por eu ser criado somente pela minha mãe, né? Longe de pai. Então, sempre fui uma pessoa que se sentiu muito rejeitada pelos familiares, né? Isso no Rio Grande do Sul, né, irmão? Isso no Rio Grande do Sul. Qual Então, cidade que tu moravas? eu sou natural de Santana do Livramento, né? Rio Grande do Sul aí, é pertinho de Cachoeira aí. É, É, divisa com o então, Uruguai, né? divisa com o Uruguai. Então, cresci lá, né? Uma vida difícil, né? Minha mãe sempre trabalhando em frigorífico, nunca tendo tempo para família, entrava às 5 horas da manhã, voltava tarde, né? Da noite para casa, 7, 8 horas. Essas horas, né? Como criança, a gente já estava praticamente dormindo, né? Sim. Então, eu vivia mais tempo com o meu falecido avô, né? Que morreu cedo, quando eu tinha na faixa dos 10 anos de idade. Então, foi bem difícil, né? Meu avô era pedreiro, minha mãe trabalhava no frigorífico, né? E eu tive praticamente um lar, assim, bem difícil, no sentido que eu não tinha um pai para estar ali junto, né? A mãe sempre trabalhando. E tu tinhas Então, irmãos? eu tenho um irmão e uma irmã, né? Eram três crianças na época. Eram três crianças na época. O meu irmão já um pouco mais velho do que eu, 6 anos mais velho, e minha irmã 6 anos mais nova do que eu, né? Meu irmão, Eram... então, trabalhava cedo, começou a E o que trabalhar houve cedo com o pai, também. irmão? O meu pai eu nunca conheci, Não né? Eu conheceu. não conheci, não tive contato, não tive intimidade, né? Não sei o que aconteceu, não sei O o que que tu dizer a conheces, respeito do que aconteceu. o que tu conheces assim de um lar é com a mãe e na Com presença a do mãe avô ali, no caso. e na presença do avô, exato. Uhum. Né? Ou seja, uma mãe criada pelo pai, né? E Sim, a mãe da minha mãe, né? No caso, a minha avó, né? sim. Residia em outra residência com outro marido, né? Vamos dizer assim, né? Então, eu vendo assim, né? Uma família
bem conturbada. Sim, Aí, sim. então, Fugindo dos fui padrões crescer. de família, de constituição de família, marido, esposa, filhos, né? Entendo o E que tu diz. aí eu fui criado, então, praticamente, assim, afastado de família. Fui crescendo, né, e tendo uma vida bem conturbada, vivendo na rua, em contato com outras pessoas, às vezes com pessoas de má índole, né, vamos dizer assim, né, vamos dizer assim, bandidos, vamos dizer, né, Sim. criminosos, vivendo uma vida muito agressiva, com muita briga. Então, Provavelmente ali tu disseste que o avô faleceu quando tu tinha cerca de 10 anos, ali já foi também é um mais ou menos baque na por tua ali. vida, provavelmente, assim, um impacto negativo, né? Mas eu creio que aí eu acho que Deus já estava começando a trabalhar na minha vida, né? Eu creio que foi nessa hora que Deus se apresentou para mim, né? Vamos dizer assim, né? Ah, quando, com o falecimento do teu avô. Isso, eu acho que foi aí que eu comecei a pensar na vida, né? Num sentido, né? De viver, né? Então, como eu vivia, vamos dizer assim, dos 6 anos em diante, eu vivi praticamente largado na rua. Eu vinha para casa só no final da tarde, antes da minha mãe chegar do trabalho, né? Então, o meu avô já, dali para frente, meu avô já não estava mais com a gente, então praticamente eu tive esse período ali, né, De de ficar uns solto, assim, no mundo. dos 10 anos até uns 13, 14 anos, ficar solto, né? E aí? E E, depois e disso? tendo muitas experiências ruins e Sim, algumas imagino. boas, né? Então, teve pessoas, assim, famílias que me auxiliaram, né, a encontrar esse caminho, né, de buscar Deus, né? Foi aonde que eu falei agora, né, a respeito, que foi aí que comecei a buscar o sentido da vida, né? Com De, 12, de 13 anos, isso. com mais ou menos com essa faixa dos 10, 11, 12 anos. Uhum. Foi aí que eu parei para pensar assim, poxa, o que que eu estou fazendo da minha vida? O que que vai ser da minha vida, né? E aí então eu fui seguindo alguns conselhos de algumas pessoas, né? Às vezes estranho, às vezes eram familiares que eu não sabia, que no final estavam ali me vigiando, né? Sim. E me dando conselhos, né? Não, não faz assim, por esse caminho você vai se dar mal, segue por aqui, né? Tipo assim, né? Conselhos assim. Mas chama atenção aqui, irmão, e a todos que estão assistindo, que como Deus já falou contigo, porque uma criança com 10, 11, 12, 13 anos, não é difícil ela seguir, às vezes, né, as orientações de alguém, é difícil ela ter essa percepção que tu estás contando para nós, era Deus operando mesmo ali na tua vida, né, irmão? E ainda mais tendo uma vida bem rebelde, né? Porque cheio de rejeição, né? E eu era bem rebelde mesmo. Até a minha mãe, até nos dias de hoje, ela fala, né, a respeito disso, né? Que eu era muito genioso, né? Um gênio muito forte. Eu era Sim. muito. Eu diria que teria um temperamento colérico, muito Uhum. explosivo. Não podia, as pessoas, não podiam me olhar atravessado, que eu já tinha uma atitude muito agressiva, Uhum. né? Mas isso, graças a Deus, Deus foi trabalhando e isso foi mudando a minha vida. Sim. Até que chegou um ponto que eu comecei a buscar entender esse processo da vida e aí fui buscando uma religião aqui, outra ali, andei pela macumbaria, feitiçaria e fui indo, andei pelo catolicismo, né? Era uma E, busca e que tu fazias para encontrar o Cristo. para encontrar a resposta, né? Vamos dizer Uhum. assim, né? Até que chegou um ponto da minha vida que eu conheci um filho de pastor, né? E eu, um marginal, vamos dizer assim, né? Ele falou assim: Você quer aprender a tocar violão? Eu digo: Eu muito curioso, né? E explosivo também. Quer saber? Quero. Aí, mas só que você vai ter que parar com isso, deixar daquilo, né? Começou aquela história, né? Você não pode fazer mais isso, mais aquele outro. E aí eu olhei assim, não, vamos lá, vou topar. E aí comecei.
né? Aí eu comecei a aprender a tocar o violão, comecei a participar das programações daquele ministério, né? Isso com cerca de quantos anos? É, acho que de 13 para 14, Bem né? jovenzinho. Aí eu comecei ali a participar das programações, aí levantou aquela questão do batizar-se, né? De aceitar Jesus. Aí até assim, eu lembro que na época eu tive que sentar com o pastor, né? Porque o pastor dizia assim, não, porque para eu batizar você, você tem que fazer um curso aqui, aprender teologia para cá, né? Aquela história toda, né? E eu disse assim, não, mas para aí, na Bíblia está escrito aqui que se eu crer e for batizado, eu vou ser salvo. Então eu quero me batizar. E eu quero me batizar hoje. Porque amanhã Deus diz também aqui na Bíblia, aqui, eu mostrando para ele, né, os versículos, né? Fala assim, seu louco, se eu te pedir a tua alma hoje, para onde ela vai? Eu não quero ir para o inferno, dizia o pastor, né? Eu quero me batizar. Eu quero me batizar e eu quero me batizar é hoje, em um inverno, um frio, e aí o pastor meio que tentando se sair, né? Tentando não fazer o batismo, até porque era uma época muito fria no sul, né? Sim. Na época de, creio que foi julho, né? Uma época bem fria É mesmo. a época mais fria do ano, né, irmão? Aí em Santana do Livramento tem o Lago Batuva, né? Foi lá que eu fui batizado. Fui lá, ele me batizou naquele dia ali, né? Meio que deu uma relutada o pastor ali, mas acabou me batizando, né? Porque foi convencido pela palavra, né? Não tem outra explicação, né? Aí me batizou, eu continuei congregando naquele ministério por uns 2, 3 anos, acho, até os 16, 17. Aí acabei me alistando, fui pro exército. Aí quando eu servi, depois que eu saí do exército, eu me afastei, né? Me afastei da igreja, né, por algumas rejeições dentro do próprio ministério, né, algumas situações que aconteceu que eu não concordei, então eu acabei me afastando. Sim. E acabei mudando de cidade, saí de Santana do Livramento e fui para Serra Gaúcha, morar em Farroupilha, né? Aí lá em Farroupilha eu morei 15 anos, 13, 14, 15 anos por ali, né? E aí lá eu comecei uma nova busca de novo, buscar um ministério, buscar Jesus de novo, porque eu estava afastado, né? Sim. Aí novamente passei por um constrangimento de novo dentro do ministério, me afastei de novo. Isso o Aí eu mesmo cheguei. ministério que tu já já frequentavas lá em Santana do Livramento. Não, aí eu fui procurar um outro ministério, encontrei uma igreja na época era batista, Uhum. né? Em Santana do Livramento era um ministério evangélico que se chamava Jesus Cristo. Tinha o nome da igreja Jesus Cristo é o caminho verdadeiro. Aí foi lá que eu conheci, né? Aí saí daquele movimento, fui morar na cidade de Farroupilha e conheci esse ministério da Igreja Batista lá na época. Aí eu tive que conseguir uma carta de recomendação do pastor da Igreja de Santana do Livramento para poder participar do outro ministério. Burocracias, né? Sim. Aí tá, tudo bem, participei, aí houve mais uma vez um constrangimento de novo, né, na questão assim, poxa, eu gostava tanto de tocar, aprendi a gostar de tocar o violão, eu queria participar do movimento de novo, tocando violão, né, e aí o pastor daquele movimento disse, não, para você tocar violão aqui na nossa igreja, você vai ter que passar um período aqui com nós, aqui, coisa e tal, aí depois, né, todo aquele transtorno, você vai poder participar com a gente, e essa oportunidade nunca chegou. Aí eu me decepcionei, digo, ah, não, para mim não dá. Saí de novo do movimento. Mais uma vez fui pro mundo de novo. Aí a minha vida foi saindo dos trilhos, né? Aí eu acabei indo para jogar futebol, aí me envolvi com bebida, com álcool, aí entrava nas farras de pagode, essas coisas assim, né? Se desviou E aí bem do caminho do Senhor, assim. me afastei demais, né? Muito, muito. E aí entrou uma rejeição muito grande com relação ao evangelho, né? Com relação às denominações e organizações Uma cristãs. revolta, talvez. É,
Se me convidasse, eu dizia, não, Deus tem que me mostrar qual é o lugar para eu ir, senão eu não vou. Era Uhum. assim, né? E as pessoas me convidavam, eu digo, não, vai lá, na nossa igreja vai fulano de tal. Eu digo, ó, não quero não. Não, não quero não. Jesus não tá lá. Não quero. E era assim que eu agia, né? E às vezes até ofendi os meus próprios irmãos com palavras que hoje eu me arrependo, né? Sim. Eu sei que eles estavam tentando me resgatar, era Deus muitas vezes usando eles para tentar me resgatar, me trazer de volta para o caminho, mas eu fui, né, desistindo, até que eu conheci algumas pessoas, né, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que me passaram a fazer convites, e eu com aquela resistência, né, não, não quero, não, mas vamos lá na Igreja do Senhor Jesus, coisa e tal, né, aí, mas eu achava uma coisa estranha no convite deles, né. Eles nunca me apresentavam um grande homem de Deus. Uhum. Eles falavam do nome de Jesus. Eu digo, mas para aí. Isso com Al- mais ou menos cerca de quantos anos tu tinha nesse período? Olha, eu tô na igreja do Senhor Jesus Cristo há 13 anos, mais ou menos. Ali por 2010, Uhum. né? Mas eu acho que 5 anos antes disso, eu acho que 2008, 2009 foi que eu conheci algumas pessoas do movimento, Sim. né? Aí foram me convidando, me convidando, me convidando, me convidando. E eu, não, não vou. Se eu sentir de Deus, eu vou. E eu falava assim, né? E aí, uma das pessoas da minha família, na época, acabou indo na igreja. E a pessoa ia na igreja e eu pegava, eu levava a pessoa na igreja, mas eu não entrava, né? E na época o pastor era o presbítero Paulo na igreja lá, né? E ele vinha, conversava comigo, não falava nada da igreja. É engraçado, não falava nada da igreja. Ele conversava normal comigo, né, dia a dia. Aí chegou um ponto que ele disse: Ah, vem aqui conhecer a igreja. Não, não, não quero, não, não vou, não. Ah, tá. Não insistia. Uhum. Eu achava aquilo estranho, né? Poxa, os irmãos sempre insistiam para eu participar, e esse irmão aqui, esse pastor aqui é diferente. Estranho esse pastor. Aí um dia ele, vamos ali. Aí eu entrei na igreja, eu fui um dia desses, né? Eu entrei na igreja. Quando eu entrei na igreja, eu olhei assim, a igreja simplesinha, era uma garagem, as cadeirinhas ajeitadinho, um púlpito ali ajeitadinho. Aí uns banners, o interessante, né? Os banners da igreja do Senhor Jesus Cristo foi que me cativou. E é diferente aquilo, aí eu comecei a indagar ele, ó. Eu lembro que o ministro Sérgio, né, falava assim, pá, ninguém me perguntava sobre os banhos. E o Paulo foi uma pessoa que eu indaguei muito. Eu acho que incomodei ele nessa questão. Eu me explico isso aqui, por que isso aqui? Eu não entendi. E aí eu cheio de versículo bíblico aqui nesse banner aqui, e esse desenho, eu quero entender. O que E que ele ia me significa isso? explicando, o que que é isso, tio? Aí ele foi me explicando, não, isso aqui, ó, é o reino, isso aqui é o corpo de Cristo, isso aqui é a igreja, isso aqui é os utensílios da igreja que representa isso aqui. E eu, poxa, foi me abrindo, assim, parece que Deus me cativou ali, né? E a partir dali eu comecei a frequentar a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Mas longe daquela vontade que eu tinha quando eu buscava nos outros ministérios de chegar na igreja querendo tocar o violão, né? Aí eu digo assim, não, mas quer saber? Essa igreja é diferente. Eu não quero me oferecer a nada. Eu quero ficar lá no último banco, sentadinho, quietinho, sem incomodar ninguém. Vou só ouvir. Eu quero só ouvir. Aí eu sentei lá no último banco no primeiro dia e fui cumprir com aquilo que eu estava pensando em fazer. Aí eu assisti aquela mensagem, parece que foi, aquela primeira mensagem parece que foi toda para mim, toda. Aí eu saí de lá pensando, né? Poxa, eu acho que eu achei o caminho. Eu acho que é aqui que eu quero ficar. Que benção. Aí no dia seguinte, na próxima reunião que teve, o irmão Paulo chegou para mim e disse assim: Olha, eu sei que tu toca violão. Eu tô sabendo que tu toca violão. Toma aqui 2 louvor para você ensaiar aí para no próximo culto você já fazer o louvor. E eu, o quê? Mas eu só sei tocar. Eu antes era assim, né? Eu só sabia tocar, acompanhar. Participei de alguns grupos musicais
das organizações anteriores, fui em alguns congressos, mas sempre como acompanhante, né? Sempre tocando, acompanhando. Sim. E eu não sabia, naquela época eu não sabia tocar e cantar ao mesmo tempo. E o Paulo chega com essa proposta para mim. Eu digo, Senhor Jesus, o que que eu vou fazer? Mas, né, Vamos lá. sentido do Senhor, topei o desafio, né? Aí fui para casa e aí eu escutava aqueles louvor que o ministro Sérgio cantava que me doía os ouvidos. Eu digo, meu Deus, esse homem desafinado desse jeito. Eu nunca falei isso para ele, mas assim, meu Deus do céu, isso dói no meu ouvido quando eu ouço ele cantando, né? Mas aí de um tempo aquilo passou. Quando eu fui chamado pelo Paulo para tocar esses louvores, eu digo assim, poxa, mas tem algo diferente aqui. Não é a melodia. Não é a harmonia, a letra. A letra do louvor me cativou. Aí eu ensaiei aqueles dois louvores, né? Mas ensaiei mais 9. No final foram 11 louvores ensaiados para aquela próxima programação. Para Aí não peguei ter dois. erro, né, irmão? Quantos Poxa, precisar? aí eu comecei com esses 11 louvores, né? Vamos dizer assim, né? Dois mais 9 foram 11 louvores. Aí, desde então, comecei a fazer o louvor na igreja e não parei mais, né? Aí aconteceu situações, né, bem difíceis também, um momento de alegria, né? Aí, Sim. novamente provado pelo Senhor de novo, só que dessa vez eu não me afastei do caminho, eu Glória a permaneci, né? Deus. Tu diz Passei assim, por... situações familiares, situações, É, né? é porque hoje, graças a Deus, eu tô num casamento que realmente fez a diferença na minha vida, né? Amém. Mas antes disso, logo que eu comecei na Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu tinha um outro casamento Ah, que sim. infeliz, que eu diria assim que acabou, né? É, Uhum. aconteceu situações bem traumáticas, eu fiquei com depressão um período, cuidando de filho, endividado, com muitos problemas, assim, foi uma prova bem, bem difícil. Isso Aí tu já estando na igreja ali, já tendo já a. estando na igreja, Amém. dentro do movimento, e foi bem difícil assim, e aí então foi os materiais, né, da editora Vento Sul que me deram esse Socorrer. apoio para me livrar da depressão, das amarguras, né, então eu li praticamente assim os materiais da Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu quase li todos, né, bem dizer, né, e o Paulo também me passava muitas apostilas antigas. Então foi uma coisa assim que foi me segurando no movimento, né, para eu não me afastar. Tu Aí eu conheci ficaste, minha esposa, tu ficaste com filhos na separação, tu ficaste cuidando dos filhos, assim, é isso? cuidando do filho. Eu tenho um filho, Um filho. hoje maior de idade, 18 anos, né? E hoje ele tá voltou para morar lá na cidade de Farroupilha de novo, né? Agora ele vai seguir lá, se Deus quiser, né? Sim. E então eu fiquei nesse período cuidando dele, né? E eu acho que foi isso também me deu apoio para eu permanecer firme, né? Tive sentimentos assim, né, naquele momento de me tirar a própria vida, de me suicidar, né? Sim. E pá, foi bem difícil assim esse momento. Aí eu comecei a ler Esposa de Modelação porque eu queria entender, porque eu falhei, né? No primeiro casamento eu falhei completamente, eu vou dizer assim, né? E se Deus me desse um novo relacionamento, eu não queria falhar. Então eu fui estudar o Esposa de Modelação de novo, né? Uhum. E nesse estudo eu conheço a minha esposa hoje, atual, né? A esposa que me dá muito apoio, que me ajuda, muitas vezes me aconselha, é uma auxiliadora, né? Glória a E ela Deus. também, e ela também estava estudando esse livro. Então a gente se propôs fazer um estudo junto, né? Sim. Diferente assim, a gente se conheceu pela rede social da igreja, né? Pelo grupo da igreja de Uhum. Facebook, WhatsApp naquela época, né? E a gente se conheceu, né? Foi lendo o livro, foi se conhecendo e Deus colocou um desejo muito forte no nosso coração de se casar, né? E o engraçado foi do dia para o outro. A gente Sério? disse, vamos se casar? E vamos.
Aí ela morava aqui no Rio e eu no Sul. Aí ela disse, quem é que vai para o lugar de quem? Você vem para o Sul ou eu vou para o Rio? Aí aconteceu que ela disse, não, tô indo para aí então. Aí ela veio, no mesmo dia a gente casou, comunicou o irmão Paulo na época lá, né? Tá, Ele mas fez o vocês nosso casamento. conversaram um tempo antes ali, tiveram uma aproximação somente pelo WhatsApp e depois já decidiram assim, dessa Foi forma? pelo, eu diria que foi pelo material, né? Pelo esposo e modelação. Tava tudo fechado, não tinha o que a gente dizer assim, olha, é Deus. Com Então não certeza, tenho, não se tenha dúvida. não tenho dúvida. Então, vamos casar? Vamos. Casamos. No mesmo dia. Quantos anos já Eu vim, faz, irmão, que vocês são casados? é, vai fazer 12, 13 anos, Olha, mais ou menos, já de né? uma Foi vida de. de assim, de comunhão com Cristo, muito diferente do teu primeiro matrimônio, né, irmão? Não, foi totalmente diferente, porque eu creio que esse casamento foi constituído na palavra, foi Amém. constituído em cima, do que Deus ensina, né? Claro, como todo casal, né, sempre tem as dificuldades, os Sim, conflitos, normal, né? as contendas, né? Eu digo assim, eu sempre quando estou conversando com a minha esposa, eu digo, por questão de opinião a gente discute, né? Ela tem uma opinião, eu tenho outra, Uhum. ela tem uma cultura, né, baiana, tenho outra cultura, gaúcho, né? E aí então quando chega naquele meio termo, há aquele conflito, né? O norte, o sul, né? A palavra diz, vão conflitar, né? É um gaúcho casado com uma baiana, residindo no Rio de Janeiro. Olha só. Residindo no meio do caminho, né? Que bom, né? Mas glórias a Deus, assim, irmão, com o Senhor no negócio, não tem como dar errado. Não Dificuldades, dá que nem o errado. irmão falou, dificuldades todos enfrentamos. A diferença é Jesus ali, né? Dando o Eu acho que caminho. isso fez a diferença na minha vida. Quando realmente eu entendi, né, que eu, no início da programação aqui, eu falei que eu estava buscando entender a vida, aí foi que Deus se apresentou, né? E aí agora, hoje, eu vejo claramente que Deus estava em tudo, né? Em todo momento da minha vida, Deus estava ali, mesmo naqueles momentos de rejeição que eu tive um período assim que Deus falava comigo assim, ó, mesmo que a tua mãe, mesmo que teu pai te abandonar, eu não vou te abandonar. Eu me apeguei àquilo, Amém. né? E aquilo foi me ajudando a encontrar esse caminho que hoje, graças a Deus, eu digo assim, graças a Deus mesmo, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje está aí, né? Me ajudou, né? Eu acho que eu não estou dizendo assim, eu não estou falando pessoas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus, a igreja, Amém. Jesus me ajudou, Com né? O certeza. cabeça da igreja me ajudou. Usou, irmãos, usou, né? Mas o mérito todo, a É glória dele, toda né? é dele, é só dele, é de Jesus, porque sem ele eu, sei lá, hoje eu não estaria aqui, Amém. né? E aí vocês casaram, irmãos, e retornaram para Friburgo. Foram morar em. Casaram aqui no Rio Grande do Sul e foram Isso. morar em Friburgo. Constituir sua É, vida, fazer né, suas atividades profissionais lá no Rio de Janeiro. Isso. Na época, quando a gente casou, a gente ficou 3 anos mais ou menos em Farroupilha. Olha só, Ah, sim. embola as palavras aqui, porque é Farroupilha e Nova Friburgo, é meio parecido. Em tudo, né, praticamente, né? Aí, nesse período, Deus fechou as portas de emprego para mim na cidade lá, né? Deus fechou tudo. Aí abriu uma oportunidade para o Rio de Janeiro, né? No princípio era para mim trabalhar em Macaé, mas a gente tinha um destino, a gente queria ir para Bahia, né? Por causa dos Sim. familiares, né, da Adriana que morava lá, a gente estava com esse propósito. Só que Deus nunca permitiu que a gente fosse para lá, para morar lá, né? Amém. Deus permitiu que a gente chegasse até Nova Friburgo e ficasse aqui. Então a gente chegou aqui na cidade, a cidade não tinha igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu fui indicado pelo irmão Paulo, aí, o presbítero de Farroupilha, indicado
para chegar no Rio de Janeiro e falar com o irmão Flávio Manarelli, né, o presbítero aqui que era do Rio de Janeiro, hoje está em São Paulo, né? Sim. Aí ele me indicou, vai lá, fala com ele, né? E te apresenta a ele, diz que você saiu daqui, que você tá indo para lá. Aí eu cheguei aqui no Nova Friburgo, não tinha a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora? Aí fui até o irmão Flávio no Rio de Janeiro, conversei com ele, ele disse, irmão, toca barco lá, toca a ficha lá, bota o grupo familiar lá, né? E vai tocando o barco lá. E aí eu instalei um grupo familiar aqui, começou um movimento e foi indo, foi indo, foi indo. O movimento foi dando, né, produtividade. Aí eu chegou um ponto que o irmão Flávio disse assim: irmão, tenho 15 pessoas aqui, agora como é que eu vou fazer? Ele olhou para, ele pegou e disse para mim: o pastor é você. Eu digo, mas eu não sou presbítero, né? Eu sou só um líder de grupo familiar, eu preciso de auxílio. Não, irmão, tu é o presbítero da cidade aí. Meu Senhor Jesus. Eu não queria isso para minha vida. Eu não entrei na igreja para ser presbítero, mas Deus me escolheu. Aí um encontro desse, chego lá e o irmão Sérgio, né, me unge presbítero da cidade de Novo Friburgo. Quantos E anos hoje já estou tem aqui. isso, irmão? Que tu és É, presbítero? que eu sou presbítero vai ter o quê? Uns 8 anos, 8 anos. 8 anos mais ou menos, né? Desde então a gente está aqui na cidade aqui desenvolvendo trabalhos, né? Graças a Deus no caminho, né? Não Amém. me afastei, né? Graças a Deus, assim, as situações que se levantaram não foram, graças a Deus, o suficiente para me afastar, né? Como das outras vezes, até porque eu entendi que Jesus Cristo, né? Tá nesse movimento, Jesus Cristo é esse movimento e eu não penso assim em sair desse movimento por nada desse mundo, a não ser que Deus mande, né? Glória a Mas Deus por eu isso. acredito assim que Jesus está aqui, nesse mover e não tem outro. Eu já andei por todos os ministérios e organizações que o nosso Brasil hoje oferece, desde religiões, né? E eu vi assim, eu vejo no testemunho muitas vezes do ministro Sérgio, eu vejo o meu testemunho também, que eu queria essa vida e eu encontrei essa vida aqui na Igreja do Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus por isso. Amém. Que bênção, irmão. Glória a Deus pelo teu testemunho. Gostaria de te convidar, então, assim, para deixar as tuas palavras, assim, finais dessa nossa entrevista. Que tu pode dizer para os nossos telespectadores, assim, para incentivá-los, para que busquem a Deus, que tu tenhas liberdade, assim, de deixar as palavras finais aqui da nossa entrevista. Amém. Primeiro eu quero deixar assim um recado assim para os nossos irmãos do movimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que não se deixem se afastar desse movimento por causa das provas, por causa das dificuldades, né? Por causa do irmão A ou do irmão B, pelo que disse, pelo que falou, porque Jesus está aqui, né? E ele não está em outro lugar, né? Eu tive e tenho experiências com ele nessa igreja e que eu não tive em outro lugar. E para aqueles irmãos que estão procurando, né, que vão nos assistir, né, que estão procurando o ministério, que estão procurando Jesus Cristo, eu diria assim, ó, dê uma olhada com mais carinho, né, nas programações, acompanhe aí pelo YouTube, hoje pelo Facebook, né, pelas redes sociais, tenham contato, tirem suas dúvidas com relação à palavra de Deus que é pregada nesse ministério, né, para que eles venham achar Cristo Jesus assim como eu achei, né, e o meu desejo é que Deus abençoe a vida de todos e espero que esse compartilhar edifique muito os meus irmãos. Amém. Amém. Muito obrigada, irmão, por estar aqui conosco. Que Deus abençoe a ti, a tua família, o teu ministério. E muito obrigada também a todos vocês que estão nos assistindo. Que Deus tenha feito maravilhas através desse testemunho. Deus abençoe e até o próximo Janela do Céu. TV Menorá apresentou
Janela do Céu. Janela do Céu.